Fala moçada, estamos chegando com mais um programa Grandes Seleções. O mês de junho será muito especial, vamos tratar de muitos temas factuais, por isso programas mais curtos. Vamos começar falando da UEFA Champions League. É isso aí, chegou o momento da grande decisão da Champions League. Real Madrid dessa camisa aqui contra Juventus. Que jogo! Fizeram a final da Champions League temporada 97-98. Real Madrid, o time do pôster aqui. O time que contava com o goleirão Ilner, contava também com Hierro, Redondo. Era uma equipe sensacional. O trio de ataque era formado por Raul, Mihajlovic e Morientes. Tinha também o Seedorf. Real Madrid que entrará em campo. Real Madrid do técnico Zidane contra a equipe da Juventus. Provavelmente no esquema 4-4-2, quando estiver atacando um losango no meio de campo. Observe aí. Perceba que o Casemiro, o cão de guarda, deve ficar um pouco mais atrás do Modric e do Kroos. E o Isco mais à frente ali, dando liberdade para os dois atacantes, o Cristiano Ronaldo e o Benzema. Essa deve ser a formação tática do Real Madrid para enfrentar a equipe da Juventus. O Gareth Bale não deve voltar, pelo menos não como titular nessa partida, ele que teve uma lesão no tornozelo, ele é de Cardiff. A Juventus deve jogar espelhada aí no 3-4-2-1, deve ser o esquema do técnico Maximiliano Allegri. O trio de zaga da Juventus é formado pelo BBC, Barzagli, Bonucci e Chiellini. Aí você pode observar que o Dani Alves deve jogar mais aberto pela direita e o Alexandro pela esquerda. O ataque da equipe da Juve, formada pelo Dybala por ali, e também o Mandzukic, dois jogadores com um pouco mais de liberdade, com a opção de jogarem mais abertos, e o Higuaín como o homem mais centralizado. Um duelo tático dos mais interessantes, esse entre Juventus e Real Madrid. Agora vamos falar da Copa das Confederações. Virei a página justamente porque na edição passada do programa eu comecei uma série sobre a história da Copa das Confederações. Agora vamos falar da história da Copa das Confederações de 1997, a primeira que recebeu esse título e foi organizada de fato pela FIFA. O Brasil sagrou-se campeão daquela edição e começou aquela praga. O campeão da Copa das Confederações não é campeão do mundo. O Brasil brilhou em 1997, a Copa que também foi realizada na Arábia Saudita como nas duas edições anteriores. Na estreia você vê aí 3-0 para cima da seleção árabe. Esse é o gol marcado pelo Romário. O Brasil foi à semifinal e enfrentou a República Tcheca de Nedved, que era uma seleção muito forte, vice-campeã da Eurocopa de 1996. E o Brasil venceu, gols de Romário e Ronaldo. Confira com a narração de Galvão Bueno. Dunga de primeira, bom toque para Juninho, botou velocidade para Romário e ele não perde, bateu! Gol! Olha a abertura do Dunga pro Denilson, falhou o Babel. Ronaldinho e Romário na área, agora, olha o cruzamento, é agora! Gol! Na grande decisão, o Brasil bateu a seleção da Austrália pelo placar de 6-0. Hat-trick de Romário, hat-trick de Ronaldo. Que dupla de ataque. Olha só o gol do Ronaldo após o passe do Denilson. Depois o Romário, após a assistência do Cafu, faz para a seleção brasileira. O Brasil deu um show nessa final contra a Austrália. Que time tinha o Brasil? Que tinha o Dida, também Cafu, Roberto Carlos, Dunga, Juninho, Romário, Ronaldo. Era uma equipe sensacional, além do Denilson. Agora vamos falar da Copa do Mundo Sub-20. Estão aí os
resultados das oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20 e os confrontos das quartas de final. Estados Unidos contra a Venezuela, um dos confrontos, a seleção dos Estados Unidos derrotou a Nova Zelândia pelo placar de 6-0. Olha o gol do Kunga após jogada com De La Torre. Que jogada do Kunga para fazer um dos gols da seleção Yankee. A Venezuela bateu o Japão pelo placar de 1-0. Apresenta um grande futebol, a seleção ganha o título. Olha o gol de cabeça do Herrera já na prorrogação. Outro confronto das quartas de final é Uruguai e Portugal. A seleção uruguaia bateu a Arábia Saudita por 1-0, gol de pênalti do De La Cruz. Portugal bateu a Coreia do Sul, 3-1. Olha o Chadas aí marcando um golaço já no fim da partida. 3-1 para a seleção portuguesa contra a dona da casa, a seleção da Coreia do Sul. A Itália vai enfrentar a Zâmbia. A seleção italiana enfrentou a França nas oitavas de final e eliminou a seleção francesa pelo placar de 2-1. Olha o Orsolini marcando 1-0 para a Itália. O Augustin vai empatar para a seleção francesa, mas o Panico faz o segundo gol da seleção italiana. Vitória por 2-1 contra a França, que pressionou bastante. A Zâmbia eliminou a Alemanha vencendo por 4-3. Na prorrogação, o Miami faz esse gol aí para a Zâmbia, que elimina a seleção germânica. E por fim, a Inglaterra vai enfrentar o México. A seleção mexicana eliminou o Senegal, gol do Cisneros, 1-0 México, enquanto que a Inglaterra, com 2 gols marcados pelo Lookman, jogador revelação do Everton, bateu a Costa Rica pelo placar de 2-1. Olha, golaço marcado pelo Lookman. Amistosos internacionais, a bola também rolou. A Holanda visitou Marrocos e venceu a seleção dona da casa pelo placar de 2-1. Lançamento do Toornstra, jogador que se destacou pelo Feyenoord. O Memphis Depay recebeu pela esquerda e acabou entortando ali o Amrabat para fazer a jogada para o gol do Promes. Promes que jogou como meio de criação nessa partida. Olha que jogada do Promes para o Jansen fazer o segundo gol da seleção holandesa. O Jansen que ajeitou e marcou. Marrocos descontou no finalzinho nessa cobrança de falta do Bossulfa. A Holanda, dirigida interinamente pelo Fred Green, o Dick Advocaat vai assumir a seleção em breve. Ele que foi o técnico do time do Fenerbahçe nessa temporada. A Itália, também amistoso, jogou com um time totalmente reserva para vencer por 8-0 a seleção de San Marino. Olha que golaço faz o Gianluca Lapadula, do Milan. Olha só, ele fez um hat-trick nessa partida contra a equipe de San Marino, que é uma seleção que costuma levar goleadas de 2 dígitos. Olha o golaço que faz o Politano também para a seleção italiana. Depois, o Politano vai fazer esse cruzamento rasteiro e o Bonini faz um gol contra para San Marino. 8-0 foi pouco para a seleção da Itália. O México enfrentou a Croácia e perdeu pelo placar de 2-1. O México que falha muito defensivamente. Olha o Reis, essa falha acaba entregando a bola ali para o Ochoa, que não chega. O Tudor, atacante croata, chega na frente e faz o primeiro gol da seleção croata. A Croácia que jogou com um time reserva. O jogo aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Depois, o jogador guardado cobra uma falta, o goleirão Kalinic falha e o Chicharito marca para o México. Um gol especial na derrota por 2-1 para a Croácia, porque o Chicharito com esse gol torna-se o maior artilheiro da seleção mexicana com 47 gols. Vem aí a Copa das Confederações, o México de Juan Carlos Osorio se preparando bem. É uma seleção que vai brigar pelo título, mas tem que trabalhar bastante a fragilidade dessa defesa. Para encerrar, vamos voltar com a história da Copa das Confederações, agora a edição de 1999, que aconteceu justamente no México. O México é o nosso gancho. É a única seleção da atual Copa das Confederações, que acontecerá em breve na Rússia, que já venceu o torneio. Isso aconteceu em 99. O México jogando em casa, olha só, vitória por 5-1 contra a Arábia Saudita no jogo de abertura. O Blanco marcou 4 vezes nessa partida. Esse é um dos gols marcados pelo Blanco. O Brasil também era uma seleção favorita, venceu a Alemanha 4-0 no jogo de abertura da seleção brasileira. Esse é o gol marcado pelo Alex, ele que marca, né? Na verdade, 2 gols, são os 2 gols. Olha o segundo aí marcado pelo Alex também contra a seleção germânica. O México na semifinal venceu os Estados Unidos no grande clássico ali da CONCACAF, 1-0 para a seleção mexicana, gol de Blanco. Depois, o Brasil também venceu, e como venceu? Venceu a Arábia Saudita por 8-2. Na grande decisão, o Brasil acabou perdendo no Estádio Azteca para o México por 4-3. Confira os 4 gols da seleção mexicana nesse jogo e o título também. Olha o México chegando com perigo. Dida falhou! Gol! Do México! Cepeda, número 19. Olha o Blanco por aí.
livre Abundes, bateu! Gol! É do México! Aí vem o México, Blanco de novo. João Carlos nele. Ele puxa para trás, chega Zé Roberto, a bola batida, Abundes, a bola batida para o gol. Gol do México. Luiz Hernandes, ali você vê a comemoração, o Cepeda. Lá vem o México, bola invertida para Blanco, pé direito, fez a finta, puxou para o meio, bateu e é gol do México, na pane mental da seleção brasileira. Quando tinha 2-0, teve o terceiro, chegou a estar por fazer com 4-3. O México chegou 4 vezes para fazer o quinto gol, o Brasil não chegou nenhuma, e aí ergue o braço o Ander Fries. A festa é mexicana. A festa é mexicana no Estádio Azteca. Final de jogo no Estádio Azteca. Com justiça, o México chega à vitória e vai comemorar o título mais importante do futebol mexicano, a Copa das Confederações, em 99. Então é isso, moçada. Eu vou deixar vocês com a despedida de Totti, da equipe da Roma, no último final de semana. Totti, um dos imortais do futebol, com certeza, um jogador sensacional e de grande história no futebol italiano. Ganhou uma Copa do Mundo e teve grandes feitos com a camisa da Roma. Desde 1992, 93, Totti está ali brilhando com a camisa da Roma. Confira aí as homenagens que ele recebeu na partida de sua despedida contra o Genoa, no último final de semana pelo Campeonato Italiano, jogo que valeu para a Roma vaga na fase de grupos da próxima edição da UEFA Champions League. Um grande abraço e até segunda-feira. I mean, it must be high or low. That is, you can't, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but I know when it's a dream. I think I know, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.